Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor nos deu e nos permitiu vivermos nele. Obrigado, Senhor. Obrigado também por estarmos aqui na sua casa, por esta rica oportunidade que nós temos de poder praticar a comunhão, te louvar e também nos assentarmos a Deus para ouvir a tua voz. Pedimos agora em nome de Jesus, fale conosco através da sua palavra, que ela seja compreendida, que ela fique clara. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. Jesus, ele é apresentado aqui no início do Evangelho de João como o Salvador da humanidade, mas aqui ele é apresentado como a luz. Ele é a luz que é Deus, que se fez homem, que tudo criou, tudo é dele, tudo está nele, tudo é por ele. E ele veio aos homens e ele era a luz que ilumina a vida. Ele é a vida, luz, luz. Mas diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a continuação do texto você vai ver. Por que eles amaram mais as trevas? Porque suas obras eram más e eles serão julgados por isso. É uma questão de amor, uma questão de escolha. Eles foram amados por Deus, e Deus veio para iluminar a vida deles, mas eles não quiseram ser iluminados. Eles amaram mais as trevas. A gente lê um texto desse e a gente pensa assim: mas será que tem alguém nesse mundo que em sã consciência amaria as trevas e não amaria a luz? Quem é que nunca teve a experiência de repente se ver no escuro, acabou a energia? Ou aquela sensação desagradável de um eclipse que dura minutos e o mundo fica escuro. Ou de se ver num lugar escuro tentando fazer alguma coisa, mas é muito difícil caminhar, é muito difícil decidir, é muito difícil fazer qualquer coisa. Nós não fomos criados por escuro. A gente só gosta de escuro para dormir. Nós não somos adaptados às trevas, nós somos da luz. E como que uma criatura da luz, ele pode amar mais as trevas? Porque, na verdade, as trevas, o rei das trevas, o príncipe das trevas, iluminou este mundo de trevas para que as pessoas não vissem as trevas e não percebessem a luz. Vivemos numa época agora de muitas luzes, época do Natal, né? O Natal acende muitas luzes, mas ele não acende a única luz que ele deveria acender, que é a luz da vida. A pessoa entender o porquê da vida, iluminar a vida. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele não estava falando que ele é o sol que ilumina o cosmos, ele está falando todo mundo, eu sou a luz que ilumina tudo que existe. Ele é o pai das luzes. Ele fez separação entre luz e trevas. No começo ele disse, haja luz. Ele falou que a luz era boa, ele separou luz e trevas. Tiago 1,17 diz
que ele é o pai das luzes. Provérbios 4,18 diz que o caminho de um homem justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Luz. Vegas, também chamado cidade de pecado, é conhecido também como cidade das luzes. Os ambientes pecaminosos são recheados de luzes. Só que essas luzes que iluminam diante dos nossos olhos enganam as pessoas a respeito da verdadeira luz, que é a luz da vida, é a luz além dos olhos. Diferente dessa luz aqui. E nós, cristãos, a igreja, sabemos disso. Nós conhecemos a luz do Evangelho, a luz da palavra, a luz da eternidade, a luz da revelação. E não deveríamos nos encantar com as luzes ou aquilo que o mundo ilumina dizendo que é bom. Nós somos iluminados. Mas é incrível como que a igreja, no geral, ela falha. Em vez de cumprir a sua missão, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e nos enviou para que brilhássemos, falou assim, vocês também têm que ser luz, resplandeça, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Você sabe qual é a diferença de termostato para termômetro? Termostato, o dicionário vai dizer que é um dispositivo eletrônico que serve para medição e controle de temperatura. O termostato, ele está ali no ar-condicionado, ele está na geladeira, ele está nos motores, nos aparelhos. Então ele não se importa com o ambiente, ele transforma o ambiente naquilo que ele é. Você programou ele para 20 graus, lá fora pode estar 40. Ele não vai deixar aqui ficar nem 10 e nem 50. Ele está ali para mudar o que existe lá fora, partindo daquilo que ele é. Trabalho do termostato. Termômetro, aquele que a gente usa para medir a febre, ou qualquer outra coisa, é o contrário. Não muda nada, ele muda ele. Se a pessoa está quente, ele fica quente. Se a pessoa está frio, ele fica frio. Não transforma nada, ele transforma ele. Nós temos, na nossa própria natureza cristã, a missão de transformar o mundo, iluminarmos o mundo. Mas a gente está fazendo o papel, a igreja hoje faz o papel de termômetro, ela se adapta ao mundo. Então é Natal, a gente vai no Natal, depois Ano Novo a gente vai no Ano Novo, depois é Carnaval, depois é Páscoa, depois é Festa Junina, depois é não sei o quê. E a igreja é embalada pelos cantos, pelas culturas. E as pessoas que é a igreja, elas se deixam influenciar por isso. Essa é a luz que existe dentro delas. Ela não tem uma luz verdadeira que veio do Pai das Luzes, que ilumina a vida dela e que ela não precisa dessas luzes, que na verdade são um pano de fundo, que não ilumina nada, que ofusca o sentido da vida. Ela tem a verdadeira luz. Então você vai ver hoje, com tristeza, que tem muita gente que depois de muito tempo caminhando com Deus, frequentando igrejas, não são vidas iluminadas, são facilmente influenciados por coisas externas à sua vida. Uma rodinha de amigos, pronto. Uma aprovação de 2, 3, pronto. Qualquer coisa externa a ele o influencia. Uma diversidade qualquer, um probleminha qualquer, um apoio qualquer, uma badalação qualquer. E isso é destruidor para a vida. A Bíblia fala que o cristão é iluminado por Deus, porque Deus, aqui diz assim, olha, versículo 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, ou seja, Deus enviou Jesus para nos iluminar a respeito da vida. A vida é mais do que os nossos olhos vê. A vida é mais do que as coisas que nos influenciam. E Jesus veio para isso. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas nada pode contra a luz. A verdadeira luz que ilumina todo homem. E o mundo será julgado por isso. 3,19. O julgamento é esse, a luz veio, mas as pessoas não conseguiram amar a luz. Eles amaram as trevas. Quem aborrece a luz, pratica o mal. E quem pratica o mal nunca verá a vida.
nunca verá a vida. Fala para uma pessoa que está viva nesse mundo de luz que ele nunca verá a vida. Ele vai falar que você está doido, você está fazendo juízo. Mas eu estou lendo um versículo de Jesus. João 8,51 diz assim: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O rebelde jamais verá a vida. Ele está vivo, ele não vai entender isso. Mas isso que a gente está vivendo aqui é um início de vida, é um princípio. A vida, na salvação e na perdição, ela se estende por toda a eternidade. Como é que a gente sabe isso? Com a luz de Deus. Você não vai aprender isso na escola, nem no mundo. Jesus veio para iluminar as pessoas, para elas entenderem o verdadeiro sentido da vida. Então Jesus várias vezes repetiu, ele dizia: de novo vou dizer para vocês, eu sou a luz da vida. Olha, vou repetir de novo, eu sou a luz da vida. Quem me segue não anda no escuro. Quem me segue não anda em trevas. É comum você perceber as pessoas andarem tão seguras de si a vida toda. Mas quando chega a hora de partir, se ele pudesse, ele viveria tudo diferente. Mas estava tão seguro. Foi para cá, foi para lá, não me arrependo de nada, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas a hora que alguém diz, olha, acabou, agora você vai embora. Fala, se eu pudesse. Ele não está seguro. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe o que será. Ele andou em volta, passando nos mesmos lugares, nos mesmos problemas, pelos mesmos caminhos, sem em busca das mesmas respostas. E a vida passou. A Bíblia chega a falar de cego guiando o cego, e ambos cairão na mesma cova. É um monte de gente mostrando o caminho para as pessoas, mas nem eles sabem. É o que as religiões dizem. Toda religião diz, ó, o caminho é aqui. O lugar é esse. Você tem que fazer isso. E Jesus falou assim, olha, é como um cego guiando outro cego, ambos cairão numa cova. Então, queridos, nós que temos a luz de Deus, a primeira coisa que ela nos faz, ela ilumina a nossa vida. Para você se posicionar, decidir, pensar, viver, escolher, ponderar, aceitar, rejeitar, dizer sim, dizer não. Baseado no que você faz isso? Na luz que há em você. E a Bíblia fala assim, olha, veja que luz que há em você, porque se a luz que há em você não é boa, quão grandes serão as suas trevas. Você vai ver um mundo com a luz que você tem. Você vai ver pessoas escolhendo caminhos destruidores, porque é a luz que ele tem. Ele é guiado pela televisão, ele é guiado pela internet, ele é guiado pelos mestres, ele é guiado pela cabeça dele, ele é guiado pela mente dele. E essa é a luz que ele tem, e baseado nessa luz ele se direciona. Baseado nessa luz ele arbitra, ele vive, ele julga, ele decide. E a Bíblia fala, veja que a luz que há em ti seja boa. Porque se os teus olhos não forem bons, quão grandes serão as suas trevas. Você vai ver o mundo com a luz que você tem. E a luz que eu tenho não pode ser só a luz dos meus olhos. Os meus olhos, eu não consigo ver além da aparência. Uma pessoa pode me aparentar uma pessoa má e ser essencialmente boa. Uma pessoa pode me parecer boa e ser essencialmente má. Mas essa é a luz que eu tenho dos meus olhos. Um caminho, à luz da minha razão puramente, pode me parecer muito bom e ele pode ser, na verdade, destruidor. Uma decisão, uma escolha pode parecer boa, mas, na verdade, ela pode ser ruim. Como é que você faz? Olha, imagine alguém escolhendo um caminho na luz e alguém escolhendo um caminho nas trevas. Para a gente ter uma ideia. Imagine alguém andando na mata na luz do sol e andando à noite. Não tem nem comparação. Agora imagine a luz da vida, alguém se guiando com a luz de Deus na sua vida e sem a luz da vida. Dá para ver a tragédia que vai virar, se a pessoa não tiver a luz de Deus na vida dele. Essa luz, ela está manifestada em Jesus, ela está revelada na palavra, ela está revelada no relacionamento com o Espírito Santo, na comunhão. Agora, nós, como criaturas da luz, nós precisamos nos interessar por luz. A gente não pode nos guiar por esse fachozinho de luz que são nossos olhos,
nosso senso de humor, nossa racionalidade. Isso pode não te levar longe. Porque o mundo todo tem isso, e olha como o mundo é enganado. Como o mundo é arrastado para as luzes que, na verdade, são densas trevas. Então o mundo vive essa vida de termômetro. Eles são influenciados por aquilo que existe em volta deles. Eles captam o ambiente, o que está na moda, o que todo mundo faz, o que está funcionando, o que vende, o que se compra. E é isso que os motiva, é a vida de termômetro. Jesus não chegou aqui e viveu dessa forma. Ele falou, não, eu vim para iluminar vocês. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão perdidos. Vocês estão no escuro. Vocês não têm a menor ideia do que é a vida fora dessa vida. Então as coisas de Deus, ela é infinitamente mais do que aquilo que a gente pode compreender. E olha que nós podemos compreender muita coisa através da luz do Evangelho. Imagine quem não tem a luz do Evangelho. Seguros e perdidos, mas estão seguros. E a Bíblia adianta dizendo, olha, os homens serão julgados por isso, porque eles andam nas trevas, isso é João 12:35, eles andam nas trevas, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Sabe por que eles andam nas trevas? Porque eles não quiseram a luz. Alguém vai dizer, mas que luz que eu não quis? A luz da vida. A luz que ilumina a tua vida em direção à eternidade. A luz que ilumina a tua vida para você enxergar coisas além dos olhos, além da razão, além da influência, além daquilo que existe fora. Por isso nós somos chamados para sermos iluminados por Deus, pelo Evangelho, e não somente sermos iluminados, mas iluminarmos. A parábola da candeia diz, resplandeça a vossa luz. Não pode ser termômetro. Você já foi iluminado, você não tem que ser influenciado, você é influenciador. Você sabe exatamente mais do que as pessoas que vivem neste mundo. É isso que nós vamos encontrar ao longo da Bíblia, nas pessoas que se relacionaram com Deus. Eles têm foco, eles têm direção. Maria, desde que Jesus se revelou a ela através do anjo, ela falou, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Alma e espírito. Alma e espírito. Olha onde ela foi iluminada. A partir dali, essa Maria é muito diferente da Maria que o mundo vê. Enquanto o mundo vê uma Maria, mãe do Salvador, rainha dos céus, a Bíblia mostra que ela se tornou uma serva humilde, um exemplo para nós de obediência, e ela mesmo gerando o Salvador do mundo, cumprindo as profecias de Isaías, porque Deus havia usado o profeta, ele falou assim, eu vou dar um sinal para vocês, a virgem conceberá, e ele será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o sinal é esse, que vocês vão ver uma virgem dando à luz. Vocês vão ouvir alguém dizendo, um menino se nos deu, um filho nos nasceu, e o principado está sobre seus ombros. Maria, sabendo de tudo isso, Maria, sabendo da grandeza da sua missão, ela diz, eis aqui a sua serva. A vida dela foi iluminada. A vida de Maria foi iluminada. Ela entendeu exatamente a luz da vida, a luz do plano. Deus estava consumando ali o seu propósito de enviar o Salvador ao mundo, e ele precisava de uma mulher especial, apta para entender a luz de Deus. E ele achou Maria, e achou José, junto com Maria. São testemunhas. Você vai ver que os pastores viram um anjo, viram um coral de anjos, acharam Maria, mas eles adoraram o menino. Hoje, 2000 anos depois, não acharam o menino ainda. Eles estão adorando anjos, a manjedoura e a Maria. A árvore, a luz. Os magos vieram lá do Oriente. Olha que a estrela brilhou quando Jesus nasceu. Eles chegaram lá no local, Jesus estava quase chegando aos 2 anos de idade.
talvez os preparativos para a viagem, e foram lá em Herodes com a pergunta: onde está o rei nascido? Herodes não sabia. Muita gente não sabe até hoje. Mas quando eles acharam o menino, eles adoraram o menino e ofereceram ouro, incenso e mirra. Você vê que há um foco. Os sábios foram guiados, os pastores foram visitados pelos anjos, a virgem foi visitada pelo anjo. Quando Jesus foi apresentado por Maria no templo, tinha um casal lá no templo chamado Simeão e Ana, velhinhos. E a Bíblia fala que ele já estava para se aposentar, seus olhos já estavam se escurecendo. Só que ele tinha uma promessa na vida dele, que ele não morreria sem ver o Salvador do mundo. E ele estava vivo lá, velhinho, mas vivo. E num culto normal, chegou um casal lá para apresentar uma criança. O casal era José e Maria. E a Bíblia fala que Maria guardava todas as profecias no seu coração. Maria não chegou lá e falou para Simeão: olha, o anjo falou comigo, esse menino é especial. Ela catou o menino e deu para ele, para apresentar. Como se apresenta a criança. Quando ele tomou o menino nos braços, ele começou a orar umas coisas diferentes. Ele falou: ó Deus, eu já posso morrer. Meus olhos acabaram de ver a tua salvação. Quem falou para ele? Porque ele era um homem iluminado, ele não estava sendo guiado por nada externo. O judaísmo estava podre, o judaísmo estava na folha do pagamento de Roma, comprometido, corrupto. Inclusive os sacerdotes. Mas Simeão estava iluminado pelas promessas, ele não estava sendo influenciado por coisas externas. Nós vivemos num tempo, irmão, que a religião, os movimentos religiosos, eles são destruidores. As pessoas estão se destruindo dentro dos movimentos. Se nós não tivermos a luz de Deus, a luz do Evangelho, e nos guiarmos por movimentos, nós vamos nos perder. Nós vamos nos desviar. Então você não pode ver a vida a partir de uma religião, a partir de uma denominação, a partir de qualquer tipo de influência. Não, lembre da revelação de Jesus. Deus mandou Jesus, e Jesus é Deus, e ele veio na forma de luz. Por quê? Para iluminar a vida. Os homens estão em trevas. Desde que eles se distanciaram de Deus no Éden, o homem não sabe para onde vai. Por isso a Bíblia chama ele de perdido. Perdido não é um termo pejorativo para ofender a pessoa. Perdido é quem está perdido. Perdido na vida. A pessoa fala: não estou perdido, eu sei onde eu moro, eu sei meu nome, sei meu RG, sei meu CPF, sei minha profissão. Sim, mas a Bíblia chama ele de perdido. Perdido em relação a Deus, perdido em relação à eternidade, perdido em relação à salvação. Ele não sabe nada. Hoje os doutores do mundo, as mentes mais brilhantes, estão completamente perdidas. Em relação a Deus, em relação ao Evangelho, em relação à vida, em relação ao amanhã, em relação à eternidade, eles estão perdidos, perdidos, perdidos. A Bíblia chama eles de perdidos porque eles estão perdidos. Não é para ofendê-los. E o destino dos perdidos é a perdição. E a Bíblia fala que a perdição é o destino dos perdidos e é um local de eternidade, onde não se altera mais o quadro, estarão para sempre perdidos. Nós deveríamos estar famintos de luz, interessados em luz. Mas o mundo gosta de trevas, o mundo gosta de coisas que não levam a lugar nenhum. As coisas que vendem no mundo é show, as coisas que vendem no mundo são divertimento, entretenimento, e as pessoas se alimentam de trevas, de coisas que você perguntar: qual o valor disso? Nenhum. Qual o benefício disso para a minha alma? Nenhum. Mas isso são as coisas que estão nos nossos cardápios ou na nossa lista de consumo. Nós precisamos, como criaturas da luz, nós somos criados pelo Pai das luzes, a nossa origem é Deus. Nós não somos criatura das trevas. Não fomos criados para as trevas. Ninguém vai pensar a respeito de si mesmo como alguém que vai passar a eternidade nas trevas, sofrendo nas trevas. Jamais. O Natal teria que ser a festa mais encantadora da terra,
porque é quando a luz raiou. O que é o nascimento de Jesus? A luz raiou. Que luz? A luz que direciona a pessoa para a eternidade. Antes dele chegar, a luz era uma promessa. Desde que o homem pecou, a luz era uma promessa. Agora a luz raiou. Os anjos estão cantando, algumas pessoas estão tendo revelações. E a luz habitou entre nós, e a luz veio, e a luz amou, e Deus manifestou. E ele disse, eu sou a luz, quem me segue? Mas as pessoas não quiseram seguir, não se importaram com a luz. E aí o texto diz, por isso eles serão condenados, porque eles não amaram a luz. Ao contrário da luz, você vai ver as trevas fazendo oposição à luz. Na época de Jesus, em Mateus 2, 3 e 4, você vai ver quando perguntaram para Herodes do rei. Herodes era um homem cruel, ele já tinha matado sua esposa, ele tinha matado 2 filhos. Ele temia conspiração pelo trono o tempo todo. Ele vai promover a matança dos inocentes, porque ele quer matar a luz. Quando ele matou aqueles inocentes, a intenção dele era matar Jesus. Jesus não tinha nenhum problema em morrer. Quando ele ficou sabendo que ele era perseguido de morte, ele falou, olha, não se espera. Isso está em Lucas 13, 32. Não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Fala para aquela raposa, Herodes, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje e amanhã e no 3º dia e depois eu termino. Jesus falando da sua ressurreição ao 3º dia. Fala para ele que não estou com problema com a morte, não. Um profeta morre em Jerusalém mesmo. Um iluminado, ele morre em direção da luz eterna. Ele não morre. Queridos, o tempo é curto para nós pensarmos, mas a Bíblia fala que a pessoa que não foi iluminada quanto à vida, toda a luz que ele se conduziu por ela, só o distanciou da verdade. O homem não tem luz própria. Existe um versículo em Eclesiastes 6, de 3 a 9, se você ler, lá diz assim, olha, um aborto de 6 meses, ou de meses, que não viu a luz, está melhor do que alguém que se pudesse viver 2.000 anos e ter 100 filhos, mas não viu a luz da vida. Por quê? Porque ele foi gerado nas trevas e em trevas se foi, e portanto não tem juízo. Ele não viu a luz da vida. Agora, se alguém teve a oportunidade de viver 2.000 anos e gerar 100 filhos, mas ele não viu a luz da vida, ele vai perder, ele falou, olha, ele é pior que um aborto. Ele vai ter 2.000 anos de memórias de sofrimento, porque ele não entendeu o sentido da vida. Queridos, quando Deus estava planejando a humanidade, e no seu plano, ele estava enviando o filho dele para morrer em favor da humanidade, nós não temos ideia da grandeza do que Deus estava fazendo. Plano, o alcance, a sabedoria, o quanto Deus quer salvar o homem. Por isso ele veio para iluminar quanto essa grandeza ainda desconhecida. Para nós é uma promessa, mas tem a garantia dele. 6.000 anos de revelação de Deus, tudo se cumprindo, do jeitinho que ele disse, tudo que já aconteceu, uma garantia para nós que ainda aquilo que falta acontecer, acontecerá, que realmente é uma luz. E ele veio, ele é a luz da vida, é a luz que nos ilumina quanto ao sentido da eternidade. Então, quando Lucas diz em 11:35, repara, pois, a luz que há em ti, para que ela não seja trevas, porque a luz que há no homem é a luz que Deus olhou e não viu um justo sequer, falou, o homem está perdido. Desde que o homem se distanciou de Deus lá no Éden, ele nunca mais soube onde Deus estava, nem como agradá-lo, nem como encontrá-lo. Não tinha como, foi preciso Deus vir ao encontro. Aí Deus veio ao nosso encontro. E olha a nossa alegria, nós que estamos aqui numa quarta-feira, num grupo pequeno, mas olha a nossa alegria, no meio desses bilhões de pessoas, nessa ação de Deus na terra, de alguma forma ele passou pela nossa vida, por isso estamos aqui. Senão nós não estaríamos.
diferente da vida de um para o outro, mas o nosso cântico tem que ser como o de Maria. Maria, ela falou, minha alma agora ela terá prazer em Deus, ela vai engrandecer a Deus, ela vai louvar a Deus, eu vou viver para Deus, porque Deus se inclinou para a minha insignificância. Você sabe quantas mulheres judias viveram e morreram na esperança de ser a virgem que daria a luz ao Salvador? Desde que eles ouviram a promessa, toda mulher judia, enquanto virgem, tinha essa esperança. Principalmente as que viviam na família real, porque rei nasce no palácio. Maria era uma que não tinha essa esperança, Maria não vivia no palácio. Quando o anjo diz para ela que é ela, pode imaginar a mente de uma pessoa sensata dizendo, como Deus, nessa grandeza insondável, num plano tão grandioso desse, se inclina para mim e diz que vai ser eu. Aí dá a impressão que Maria é especial. Não, Maria é uma igual. Quando você vê Deus prometendo enviar o Espírito dele para habitar em nós, para nos conduzir, nos proteger, nos direcionar, nos prover, para a gente não se perder mais, para nos conduzir para a eternidade, livre das trevas, livre do engano, livre da perdição. Você diz, por que eu? O que eu tenho de mais ou melhor do que qualquer pessoa? É isso que nos leva à adoração, é isso que nos leva à fidelidade, é isso que nos leva ao comprometimento, porque você recebe essa revelação deste Deus que se importa, desse Deus que nos deu motivo para nos alegrar, porque somos iluminados. Se falta luz em nós, não é porque a luz não veio, é porque às vezes nós gostamos das coisas que não iluminam, às vezes nós amamos mais as trevas. Então a humanidade gosta de religião, gosta de mundo. Nós gostamos de um monte de coisa que a gente sabe que não presta. Você falar para uma pessoa viciada em novela que novela não presta, ele fala, eu sei. Deixa. Você falar para uma pessoa viciada em coisas que ele perde tempo com ela, que não vai trazer, ele fala, eu sei, deixa. Não tem problema, deixa. Todo mundo faz, a gente faz também, todo mundo. Mas nós, queridos, fomos chamados primeiro para sermos iluminados. É isso que vai gerar dentro de nós a alegria de viver uma vida feliz, uma vida plena. Essas pessoas aqui foram iluminados e essa luz fez a vida deles ficar radiante. Maria não deixou de ter problema, nem os pastores, nem os reis magos andavam a pé, eles não viviam flutuando em tapetes mágicos, nem nas asas dos anjos, mas eles eram radiantes de vida, radiantes de alegria. E toda e qualquer pessoa que Deus a ilumine, que ela vive na iluminação de Deus, ela tem alegria, vida e abundante, que é a proposta de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é abundância de coisas, é abundância de vida. Porque tem gente que tem muita coisa, mas não tem vida para as coisas. É abundância de vida. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a nos interessarmos cada vez mais por essa luz, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Evangelho. E isso não é estático. Não quer dizer que uma vez Deus brilhou lá no passado e isso parou lá 2000 anos. Não, o Senhor continua iluminando vidas. Nós temos um pouco dessas experiências. Você que já caminhou algum tempo com Deus, você sabe o que já aconteceu na tua mente, como é que ela abriu. Você que já aprendeu um pouco do Evangelho, você já pode ver o tanto de coisa que você se converteu, já corrigiu e viu como você estava tapado, enganado. E isso é crescente, isso não é para parar, é para continuar. Isso não para mais, o Espírito Santo continua trabalhando, Deus continua vivo, Deus continua ativo, Deus continua dirigindo, iluminando, confortando e dando sentido da vida. Porém, nós estamos aqui para influenciar, não para sermos influenciados. Se a luz brilhar dentro de nós, você não vai precisar de nada externo. Mas tem hora que a luz apaga tanto que a pessoa tem que ser iluminada por essa luz que há no mundo. E aí ele começa a pensar besteira, acreditar em besteira, fazer besteira, viver uma vida besta.
que é a vida do mundo aí fora. Nós temos a luz de Deus, a luz do Evangelho. A Bíblia fala que quem tem a luz, as trevas, nada pode contra ele. É interessante, né? Onde você acende a luz, a treva não tem nada para fazer. Se você tirar a luz, ela reina assustadoramente. Mas se acendeu a luz, ela não pode fazer nada. Imagine isso no reino das trevas. A luz de Deus raiou na tua vida, o reino das trevas não tem mais o que fazer. Tem que recuar. Ser iluminado por Deus. Mas se tirar a luz, aí elas começam a assustar. Elas começam a amedrontar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Muitos dos nossos medos, muitas das nossas enfermidades, muitos dos nossos problemas é só falta de luz. Uma pessoa de noite tem um monte de problema, é só o sol sair, os problemas desaparecem. Os fantasmas, os temores, as inseguranças. O abismo deixa de ser um problema. O que aconteceu? A luz chegou. Então um monte de inimigo, um monte de problema, um monte de medo, um monte de coisa que às vezes desestabiliza a sua vida, é só falta de luz. Vem para a luz, se abra para a luz, busque a luz de Deus, a luz da vida, a luz que esclarece, que ilumina, que responde, que direciona, que traz paz, que faz a vida ter o sentido da vida. Pense nisso, creia nisso, porque isso é a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por estarmos aqui, depois de um dia de trabalho, mas aqui estamos nós, ó Deus, que fizemos este compromisso de estar na tua casa, para nos alimentarmos do teu Evangelho que nos ilumina, para vivermos e praticarmos a comunhão, cantarmos louvores. Pai, eu quero te agradecer por todos nós que aqui estamos e pela palavra que o Senhor envia ao nosso coração. Como nós precisamos dela. Estamos vivendo em tempos de densas trevas. Estamos vivendo em tempo de confusão. Estamos vivendo em tempo de insegurança, de medos, de caminhos escuros. E às vezes, ó Deus, nós achamos que tanta coisa que nós estamos errados, falta luz na nossa vida. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te agradeço por cada um que o Senhor congregou. E quero te pedir, ó Deus, que esta riqueza da luz da tua palavra, a luz do teu Evangelho, a luz da vida, a luz que mostra, a luz que traz segurança, a luz que faz os perigos e os medos dissiparem, ela reine, Senhor, abundantemente no coração de todos. Meu Pai, é no nome de Jesus que nós queremos te pedir, livra-nos, ó Deus, dos enganos da nossa própria mente, do nosso próprio coração, do mundo em que nós habitamos, das religiões que predominam no nosso tempo. Deus, nós não queremos nos alimentar, nos esconder aí. Deus, Tu és o nosso refúgio, o nosso socorro. Nós erguemos os nossos olhos para os montes, para o alto, de onde o socorro nos virá. Tu és o Deus, o Criador dos céus e da terra, o Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. É a Tua luz, ó Deus, que nós queremos abundantemente na nossa vida. Por isso eu te peço, Pai, que essa luz brilhe, a luz da vida, a luz do céu, a luz de Deus, a luz da Tua palavra no coração de todos. Se tem aqui alguém, ó Deus, doente, sofrendo, alguém que precisa de uma libertação,
nós ministramos sobre ele agora no nome de Jesus. Toda ação das trevas, toda ação do mal, todo intento maligno, toda cilada, toda perturbação, nós nos levantamos para repreender, para destruir, no poder que há no nome de Jesus. E queremos te pedir, ó Deus, que o teu povo caminhe seguro, guardados, iluminados, triunfantemente, para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os seus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.